Fiz mais ou menos aqui pra você. O pessoal tá entrando. Boa noite. Boa noite a todos que estão chegando. Sejam todos muito bem-vindos. O pessoal de Curitiba tá aí. O Jorge. Prazer tê-lo aqui. Débora. Gente, eu vou esperar um pouquinho, porque é a primeira vez aí que eu entro em outro Instagram. Parece que tá travado? Não. Não? Pessoal, tá travado? Falem comigo. Aqui tá travado. Aqui não. Não? Tá ruim a luz, né? Boa noite, Lu. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou esperar um pouquinho porque o pessoal tá entrando. E conforme for, a gente vai vendo aí como que tá a conexão da internet e tudo mais. Oi, Robson, boa noite. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos fazer um bate-papo bem bacana. Nós vamos falar sobre microbioma, mas com uma análise também na parte de peles sensíveis, enfim, não só acne, mas também como a gente pode controlar tudo isso quando a gente fala de microbioma da pele. Então são várias perguntinhas, vários insights aí para que a gente possa pensar sobre isso. E para mim aqui tá travando, eu não sei para vocês, para mim tá travando aqui. Não tô conseguindo visualizar mais o pessoal. Conexão, acho que da internet tá normal? Tá? Ah, então tá bom. Foi? Pessoal, olha, vão sinalizando se a internet tá boa, tá? Senão eu troco de internet aqui. E aí a gente vai conversando. Eu já salvei alguns slides pra gente fazer um bate-papo. E eu queria fazer algo com vocês. Bom, antes que eu desative os comentários, eu queria que vocês convidassem 3 profissionais aí da área da estética que realmente queira estudar e queira fazer a diferença e convidasse, mandasse aí o aviãozinho para 3 pessoas que realmente faz a diferença, que você tem aí uma amizade, para que eles possam participar desse projeto. Então eu vou falar um pouquinho desse projeto. Para quem não me conhece, eu sou Joyce Rodrigues, eu sou farmacêutica bioquímica, sou CEO da Meso, mas antes de mais nada, apaixonada por cosmetologia, é o que eu amo fazer, desenvolver cosméticos e o meu grande foco é ensinar para vocês muitas coisas sobre cosmetologia e estética. Então, se você ainda não me acompanha no meu Instagram, eu vou pedir para minha equipe colocar o meu Instagram aqui embaixo, mas é doutora Joyce Rodrigues _. E aí você pode, eu acabo dividindo vários conteúdos entre Instagram e Telegram. E se você não me acompanha no Telegram, entre lá porque tem muito conteúdo que eu estou disponibilizando mesmo com perguntas e respostas, enfim, estudo científico. Então eu vou deixar o meu Telegram também para que vocês possam aí se inteirar do assunto. Quem é apaixonado por cosmetologia e estética, nós vamos fazer um bate-papo muito bacana. Eu quero agradecer toda a equipe da Negócio Estética, dizer que eu tô muito feliz, eles estão com esse projeto novo, que são lives através de aulas para que possam compartilhar conhecimento para vocês nesse período que a gente tanto precisa, para que a gente possa se munir de muita informação e crescer cada vez mais. A gente sempre fala que conhecimento é a única ferramenta que nos diferencia entre as pessoas. E é o que vocês estão aqui nessa live buscando e é o que eu vou fazer hoje com vocês. Nós vamos ter um bate-papo muito gostoso, eu vou desativar os comentários para entrar diretamente na aula, para que a gente possa aí ter muito conhecimento. Tá travando bastante.
Eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar aqui o sinal, deixa eu ver se eu consigo. Ver se melhorou. É que tem um delay. Vou esperar aqui, porque pra mim tá tudo parado. Deixa eu dar uma olhadinha. Agora é normal. Tá normal? Uhum. Que estranho, né? Tá travando muito. Aqui tá travando demais. Agora eu tô vendo vocês. Oi, oi, oi. Sejam todos muito bem-vindos. Acho que agora a internet melhorou um pouquinho. Tá travando, Sandra. Vocês estão no Wi-Fi? Meu não. Deixa eu tirar o da mesa. Tira daí, é Sandra. esse. Oi, gente. Quando dá delay assim, a gente perde um pouquinho a linha de raciocínio. Eu vou tirar um pouquinho os comentários para ver se para de travar. Desativei os comentários. Vê se melhorou. Agora eu coloquei no 4G. Vamos ver se não trava mais. Vê se aparece aí para vocês. Apareceu? Peraí que eu tô abrindo. Que pena que tá travando. Bom, para quem tá entrando agora, eu tô aqui diretamente no Instagram da Negócio Estética, porque é uma nova ferramenta que eles estão utilizando aí para ensinar vocês. Então eu sou a primeira professora que tô abrindo esse novo canal para que vocês possam receber muitos mais profissionais e para que vocês possam estudar muito mais. Então sejam todos muito bem-vindos, tá bom? E se vocês puderem compartilhar essa live, eu falo que é uma live do bem. A gente tá passando muito conhecimento e isso faz toda a diferença aí para o nosso setor. Vamos diretamente falar de microbioma, tá? E aí a gente entra diretamente na aula. Algumas pessoas que estão me seguindo e principalmente que seguem o meu Instagram, a gente falou um pouquinho de microbioma, mas hoje a gente vai falar de uma forma um pouco mais diferente a respeito de tudo isso, tá? Então a primeira parte é a gente identificar o que é um microbioma. Então eu pergunto para vocês sabem o que é um microbioma na prática? A gente tem que pensar que a nossa pele, ela é formada por bactérias boas, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que imaginar é que nós temos na nossa pele bactérias boas que fazem toda a diferença para a nossa saúde. E a gente fala também da questão de micro-organismos. E esses micro-organismos que compõem todo o microbioma, a gente chama eles de micro-organismos comensais. Ele tem presença muito favorável, por quê? Ele protege contra germes causadores de doença. Esse é o primeiro ponto. Além do que, toda a questão dessas bactérias boas, elas mantêm o pH da nossa pele, ela mantém o pH equilibrado. Então tudo isso nós chamamos de microbioma da pele e que infelizmente nós estamos passando aí por um desequilíbrio, principalmente quando a gente fala mulher na fase adulta, porque com o envelhecimento nós vamos perdendo também parte dessa defesa. Então nós chamamos que todo esse ecossistema de saúde da pele, quando envolve micro-organismos, quando envolve bactérias, nós falamos que tudo isso faz parte de um microbioma da pele. Portanto, olha aqui um slide que mostra, nós falamos que na nossa pele tem todos esses micro-organismos. E isso tudo, quando ele está em equilíbrio, a nossa pele está saudável. E Joyce, o que de fato o microbioma pode levar aí de saúde, de malefício, o que ele afeta ou como ele é afetado? Então o próximo slide eu coloco para vocês. O que afeta o nosso microbioma? O que de fato nós, como indivíduos, fazemos que leva o nosso microbioma a ser alterado? Primeiramente, hábitos de higiene, banho, leva à alteração do nosso microbioma da nossa pele. Segundo, o uso de cosméticos podem alterar sim o nosso microbioma. A partir do momento que a gente tem uma alteração do nosso pH da nossa pele, que é em torno de 5,5, a gente também tem alteração desses micro-organismos. Ou melhor, quando você remove toda a parte de bactérias. Então, dependendo do sabonete que você utiliza, um sabonete que tem alta carga de tensoativo, você pode sim retirar
todas as bactérias, essas bactérias que são saudáveis à nossa pele, que de fato elas deveriam estar ali para produzir coisas boas e nós estamos retirando. E aí a gente vai para um outro quesito, que é: como eu sei, Joyce, que eu tô com desequilíbrio na minha microbiota? Como eu consigo identificar isso? Como eu consigo identificar isso no meu cliente? A partir do momento que a gente começa a ter sinais como sensibilidade cutânea, então fiz determinados procedimentos na minha cliente, começo a ter uma sensibilidade maior, ou tenho mais coceira nessa pele, fiz procedimento, passei um cosmético, nossa, é irritativo, está coçando. Claro que de fato pode ser uma reação alérgica, porque você tem alguma reação, algum componente da formulação. Mas a coceira pode estar associada a qualquer uso de cosmético que parece que, nossa, criei resistência, será? Não estou conseguindo aplicar, a minha pele está altamente sensível. Outro sinal que o seu microbioma está alterado, vermelhidão. A sua pele está extremamente reativa? Como que você está se adaptando a tudo isso? Então, a vermelhidão é um ponto que a gente consegue identificar que o nosso microbioma, ele já está passando aí por fases de alteração. E um outro índice é o nosso ressecamento. Então, o ressecamento da nossa pele, por exemplo, eu tenho uma pele, Joyce, que em determinados períodos eu tô sentindo um ressecamento muito maior e não alterei nada a minha questão dos meus hábitos. Então pode ser que o seu microbioma esteja alterado. Não necessariamente você está associando a outras questões quando a gente fala da saúde da pele. E a gente, claro, vai falar também sobre lesões de acne. É algo que está muito evidente, principalmente agora no período da quarentena, onde pessoas têm que fazer o uso de máscara, e nós temos hoje acne não só por cosméticos, mas nós temos acne também por atrito. Então, nós vamos falar sobre as lesões e sobre barreira cutânea. Quem me acompanha no meu Instagram viu que semana passada eu postei um desenho falando da deficiência de barreira, o quanto isso deixa a nossa pele mais frágil. Então, uma coisa que eu quero que vocês levem em consideração: a função barreira, ela precisa estar intacta para a gente cuidar de qualquer tipo de patologia, seja acne, seja melasma ou seja rejuvenescimento. Se essa barreira não estiver íntegra, nós podemos sim ter de fato alguma alteração e um efeito não desejado do nosso procedimento. Porque a gente tem que pensar que a nossa barreira é como se fosse vários tijolinhos. A pele que está com desequilíbrio, ela o desequilíbrio só do microbioma é uma coisa, mas se ela tem um desequilíbrio na barreira, na função barreira, essa pele ela é aberta. É como se os tijolos, uma parte tivesse realmente quebrado. E aí ali entra antígenos, ali entra anticorpos, que vai acelerar uma cascata de reação de processo inflamatório. E consequentemente, mais vermelhidão, mais ressecamento, a pele fica mais suscetível a tudo que está no meio ambiente. Então é importante a gente hoje fortalecer muito a função barreira. E aí a gente vai falar sobre como eu consigo, Joyce, manter hoje o meu microbioma? Como eu consigo, de fato, fazer todas essas alterações na prática? Então, quando você pensa em microbioma, você pensa em bactérias, ok? Lembre-se que o nosso organismo ele é feito de bactérias também. Então, quando a gente pensa em pele, a gente não vai pensar mais na estética só em ácido hialurônico, só em glicosaminoglicanas. Nós temos que pensar também no microbioma, principalmente quando vocês forem tratar pessoas com dermatite seborreica, dermatite atópica, ou quando você vai tratar casos de acne. Cada vez mais a gente precisa aí equilibrar a questão do microbioma. Então, de fato, se você sentir uma pele mais ressecada, mais sensível e nunca teve problema de função barreira, pode ser que o seu microbioma sim esteja alterado. Então, nós temos que manter o ecossistema em harmonia. E, de fato, hoje existem ativos no mercado que conseguem equilibrar toda a questão da nossa microbiota. E hoje é muito falado
Quem me acompanha sabe que o ano passado, esse ano foi cancelado, mas o ano passado eu estive no meeting de dermatologia em Washington. E o foco principal de estudos dos dermatologistas foi a questão do microbioma. O quanto geralmente a gente está acostumado só retirar, só fazer varredura, e o quanto a gente precisa agora repor para manter essa pele equilibrada. E aí a gente vai um pouquinho mais adiante. Joyce, se eu tiver tudo em desequilíbrio, tenho pessoas dentro da minha casa, familiares que passam por isso, ou clientes que vivem com processos de algumas doenças. Quem são essas doenças que a gente sempre... deixa eu só ver aqui. Acho que eu... Aqui. Quais são as doenças que geralmente, quando a gente tem um desequilíbrio no microbioma, ela está acoplada? Então, geralmente, quando a gente tem um desequilíbrio nas nossas bactérias boas, a gente tem uma dermatite atópica, nós podemos ter uma dermatite seborreica, pode ser um processo de psoríase, posso ter acne, posso ter rosácea. Então, agora eu estou deixando um leque muito abrangente para que vocês reflitam sobre isso. Quando vocês pensarem em todos esses procedimentos, inclusive melasma, uma das coisas que a gente tem que fazer é fortalecer a função barreira, porque nós temos lá um receptor chamado PONC, que é próprio melanocortina, onde esse receptor, toda vez que a gente tem um estresse cutâneo, a gente chama de sistema de estresse cutâneo, toda vez que a gente agride essa pele, a gente libera a PONC, a gente se liga a esse receptor e a PONC estimula diretamente o receptor de melanocortina 1, que é o chamado MCR1, que estimula o alfa-MSH, que é um receptor hormonal. Joyce, por que você está falando de tudo isso? Porque se eu, antes de tratar o meu cliente com melasma, consigo fortalecer a função barreira dele, é mais provável que eu não tenha tanto estímulo assim da PONC. Porque a PONC é quando a gente estressa demais. E se essa pele estiver lesionada? A gente pode ter um dano aí um pouco maior. Então, se você for tratar o seu cliente a partir de hoje de melasma, se você for tratar o seu cliente com acne, se você for tratar o seu cliente com dermatite, vocês vão fazer agora uma análise e equilibrar não só a função barreira, mas equilibrar também a questão da microbiota do seu paciente. E aí a gente vai um pouquinho mais além. Eu separei aqui um slide para vocês, que eu até já comentei muito sobre isso na minha jornada da acne. Quem participou estava presente aí na questão da acne. Nós ficamos assustados quando eu comecei a estudar sobre a acne tardia, sobre a acne na mulher adulta, né? Por quê? Porque uma em cada três mulheres de 25 a 40 anos de idade dizem que são afetados pelas lesões da acne. Então a gente pensa, é muito grande, né? É um fator muito grande que precisa ser levado em consideração. E a gente sabe também que existem muitos fatores que acometem a acne. Predisposição genética, nós temos a questão alimentar, que alguns dizem que são a favor, outros são contra, porque tudo isso depende da forma como você analisa, mas é importante, porque na jornada da acne eu trouxe vários insights e vários estudos que cada um pensa de forma diferente, mas que mostra que, às vezes, alimentos com alto índice glicêmico é muito danoso ao nosso organismo, principalmente porque causa processo inflamatório. E, lembrando, a inflamação, ela é um processo que acomete não só o melasma, mas também a acne. Então, eu quero que vocês sempre levem isso em consideração, tá? E aí, por falar nisso, eu trouxe esse slide para vocês, que mostra a questão da acne, ok? A acne pode ser por vários processos, um deles é o estresse. E aí, como vocês estão nessa quarentena? Estão calmos? Estão zen? Estão estressados? A gente está passando por picos de cortisol. Nós não estamos estressados todo dia, toda hora, mas nós estamos passando por momentos onde nós precisamos de mudanças. E mudanças porque o mundo está mudando. E aí é claro que a gente se estressa muito mais para se adaptar a esse ambiente, né? A esse ambiente novo.
E a acne está acometendo muito essas mulheres. Tanto que eu tô participando de várias entrevistas, né, gente? Com várias revistas de peso aí no setor que eu falo geral, porque as pessoas estão sofrendo com isso. E aí eu quero levar isso adiante para vocês, tá? Sobre essa questão aí da acne. E quando a gente fala de microbiota, então vocês vão lembrar de todos esses fatores, nós falamos também da nossa questão das bactérias, né? As bactérias, elas estão presentes. Joyce, você falou que as bactérias que estão presentes na nossa pele são boas. Quem são elas? Vocês sabiam que nós temos na nossa pele a Propionum acnes? E vocês sabiam que ela tem uma grande quantidade na nossa pele? Não é que a gente é isento dessa bactéria. Ao contrário, nós temos ela presente. O problema é quando ela aumenta e sai do seu equilíbrio. Aí ela me dá um dano, né, um efeito na minha pele. Mas enquanto eu tenho ela de forma equilibrada, tá tudo bem. Então é isso que eu quero que vocês começam a refletir. Então a gente tem aí a Propionum granuloso, mas também tem a Propionum parvo, que faz parte de tudo isso. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que estão com dúvida referente à diferença entre pré-bióticos, que é antes, o probiótico e o pós-biótico. E por que nós, da Meso, né, enfim, a gente está defendendo muito a questão da pós-biose, o pós-biótico. Eu vou, de uma forma muito rápida e de uma forma muito simples, explicar isso para vocês. Nós temos que pensar que o pré, tudo que é antes, ele é o alimento, ok? Então, o pré é o alimento. E o pró, Joyce, é a bactéria. Toda vez que eu trabalho com um pré-biótico, na verdade, eu compro, né? Eu dou o alimento para a bactéria que está na minha pele se alimentar. Então, eu dou o alimento para essa pele se alimentar. Então, o pré-biótico é o alimento da bactéria. E o probiótico é a própria bactéria. Quando a gente fala de probiótico, dificilmente a gente tem probióticos em cosméticos, né? A gente não tem a própria bactéria. Mas nós temos aí ativos que trabalham tanto o pré-biótico como também o pós-biótico. Joyce, onde que eu tenho esse probiótico, a bactéria realmente? A bactéria realmente é quando a gente toma aí o probiótico oral, aqueles lactobacilos, que realmente são os probióticos que agem diretamente no nosso intestino. Então, antigamente se falava muito de probiótico, só se falava de intestino, mas a gente sabe que o intestino tem tudo a ver com a nossa pele, com aquilo que a gente reflete. Se você tem um processo de inflamação, claramente vai refletir na nossa saúde e na forma como está a nossa pele. Então, o que é o pós-biótico? Pense vocês que o pós-biótico, ele é o mais rápido de todos. Por quê? Imagine vocês, eu tenho a minha bactéria. Se eu uso um pré-biótico, eu também tenho pré-biótico na mesa, mas se eu uso um pré-biótico, eu dou comida para minha bactéria, a bactéria começa a comer essa comidinha, ela começa a gerar metabólitos necessários para que ela sobreviva, para que ela fique naquele meio, e esses metabólitos, depois de tudo gerado, é que viram um pós-biótico. E o que a gente fez? A gente foi direto. Eu não quero dar comida para essa bactéria. Eu quero pensar além. Então, o pós-biótico, ele já é o metabólito da bactéria já formada, ok? Então, pré-comida, pró-bactéria. O pós é tudo que a bactéria está produzindo que vai levar a um benefício à pele. O que a gente pensou? Se eu tiver um pós, que é o que tudo que a bactéria já produziu, o meu efeito vai ser muito mais rápido. E aí a gente vai um pouquinho mais adiante. Qual a importância de um pós-biótico, Joyce, na acne? E qual a importância de um pós-biótico, por exemplo, num melasma? Muito, porque a partir do momento que você melhora a condição dessa pele a se defender, todos os procedimentos que você vai fazer a seguir, ele vai corresponder muito mais dentro da sua clínica. Então, vale lembrar
que o pós-biótico, ele tem um benefício muito grande, porque ele vai equilibrar o microbioma da sua pele, ele vai diminuir taxas inflamatórias e ele é capaz de alterar todo esse processo que está em desarmonia. Você conhece alguém que está em desarmonia? Você conhece alguém que está com coceira? Você conhece alguém que está com processo de acne? Então, como a gente está fazendo? Geralmente, a nossa chave, né, de cosmetologia é, vamos aplicar um ácido, vamos fazer isso e aquilo, e tudo acontece dessa forma. Infelizmente, na área da estética, é nessa forma. Só que eu quero que vocês parem para pensar um pouquinho que vocês podem proteger o cliente de vocês, o que você pode melhorar as condições dessa barreira, o que você pode ajudar a parte do microbioma dele, porque tudo que você colocar depois vai ser muito favorável. E aí, eu quero falar com vocês de uma coisa, que é a questão desse pós-biótico, que de fato é um ativo mega inovador, que eu conheci na Codif. A Codif é uma empresa que fica na França. Eu coloquei até a minha viagem lá no meu Telegram, eu conhecendo os laboratórios e vários estudos que eles compartilham. Essa empresa ela é muito séria e eles conseguiram pensar fora da caixa. O que é pensar fora da caixa? Ok, a gente estava trabalhando só com pré-biótico. Eles pensaram, por que eu já não tenho um produto pós-biose? Por que eu já não consigo dar um produto pronto para essa pele e responder muito mais rápido a esses tratamentos? Então, o que é esse ativo que eu trouxe para vocês? É um pós-biótico, ele já é um produto que foi produzido por uma bactéria. Joyce, é uma bactéria humana? Não, é uma bactéria marinha. E por que que eles acharam essa bactéria? Por que foi essa bactéria? Porque essa bactéria em específico, que é o Bacteroplâncton, ele tem a microbiota muito semelhante à microbiota da nossa pele. E nós falamos de 73% de semelhança. Então, ele é muito parecido. O que que eles fizeram? Eles foram lá, estudaram esse ativo marinho, como era 73% semelhantes, eles conseguiram identificar que se produzisse metabólitos com aquela bactéria, né, com aquele plâncton, eles conseguiriam gerar muito resultado à nossa pele com comprovação científica. Aí embaixo até tem uma comprovação mostrando por que eles escolheram o processo marinho para se conduzir aí resultado satisfatório, tá? A fonte dessa pesquisa, né? Onde que eles conseguiram tudo isso? Então, a Codif selecionou esse hexapolissacarídeo, é um micro-organismo e ele é isolado, mas eles encontraram esse micro-organismo na Bretanha. É uma região que fica na França e eles conseguiram isolar tudo isso. E só lançaram esse ativo quando eles conseguiram realmente um teste onde a gente consegue detectar se ele é uma microbiota friendly. O que é um ativo com microbiota friendly? É quando você consegue ver que realmente ele é amigo da sua microbiota, não inimigo, que ele consegue produzir necessariamente aquilo que você precisa para regular o microbioma da sua pele. Então, o ativo que eu trouxe para que vocês se interam é o EPS-CFUR. O EPS-CFUR é essa transformação. É um ativo patenteado, a tecnologia extraída é patenteada, eles chamam a tecnologia de HTAC. Essa tecnologia é feita em fotobioreatores. Se vocês querem conhecer esse fotobioreatores, vão lá para o meu Telegram, tá? É só você colocar a doutora Joyce Rodrigues. Depois eu vou deixar o link diretamente lá no meu Stories para que vocês conheçam. Esses fotobioreatores têm luz padronizada, passa por processo de estresse e aí eles conseguiram ter um ativo 100% puro e 100% natural. Com essa tecnologia, eles conseguiram desenvolver o pós-biótico, que são um metabólito que já foi gerada por essa bactéria.
Olha que incrível. É algo muito mais rápido. Não preciso dar comida. Já foi dada a comida e o que essa bactéria produziu, que é o metabólito, que faz o benefício para nossa pele, você já consegue agir diretamente na pele. E quais são os efeitos que geralmente o EPS sulfur consegue gerar aí de resultado, tá? Primeiro, nós temos que pensar que toda vez que a gente tem um estresse na nossa pele, seja por um processo de poluição, por exemplo, seja por um processo de um uso de um cosmético, por um uso de uma técnica, vocês têm que pensar que a gente tem alteração na nossa microbiota. Isso é fato. Eu sempre falo que na nossa área da estética a gente tem coisas boas e ruins. Porque toda vez que eu faço um procedimento eu ganho, mas eu perco. Mas muitas vezes o procedimento que eu tô fazendo eu ganho muito mais do que eu perco. Então super vale a pena. Então é isso que a gente tem que começar a desenvolver, essa filosofia de pensar nos procedimentos e como eles vão atuar com os clientes. Então o efeito de estresse a gente consegue repor com o EPS sulfur. E as agressões diárias na nossa pele também enfraquecem a função barreira. Então, se você é essa pessoa que está com a pele descamativa, que está com a pele esbranquiçada, tem uma pele extremamente reativa, cuide da sua microbiota, reverta isso, trabalhe primeiro a sua função barreira. Pense num processo de hidratação, melhorando a sua função barreira antes de você fazer qualquer tipo de procedimento. E aí eu quero trazer para vocês um estudo, tá? Que foi randomizado aí, idade média de 30 anos, lesões de acne. Então, 30 anos a gente já fala de uma acne já tardia, né? A gente já fala de uma acne tardia. E aí foi feito toda essa análise do EPS sulfur. Olha esse resultado em visualização. Então, em D0, por exemplo, a gente tem essa vermelhidão. Não sei se dá para vocês verem aí. Em D2, a gente começa a melhorar essa vermelhidão. Então, de fato, em 2 dias, você já começa a melhorar um resultado de processo inflamatório só de trabalhar a sua microbiota. E se você melhorar a sua microbiota, você também melhora o pH da sua pele. E nós temos o D7, que é totalmente uma pele já melhorada dessa lesão, tá? E aí, vamos um pouquinho mais adiante, que é a questão do quanto o EPS sulfur consegue diminuir de fato essas lesões. Então, olhem para esse gráfico. Eles, primeiro, tem o D0, o 28 dias, que é o placebo, diminuiu 5% da vermelhidão. Lógico, a gente tem que pensar que o processo de inflamação, ele tem um tempo para acontecer, e depois o nosso organismo vai lutando para diminuir todo esse processo. Então, até isso eles analisaram. Esse meio amarelo, verdinho, é 28 dias de aplicação de EPS sulfur, de não aplicação, perdão, de placebo, e você já tem uma redução de 5%. E quando você aplica um produto com EPS sulfur, você tem uma diminuição de 23% daquela lesão. Então, se você fizer a média 23 menos 5, você vai ter aí em torno de uns 20% de diminuição do efeito vermelhidão e também dessa lesão. Agora, olha essa imagem aqui que eu separei para vocês, acho que fica mais fácil para vocês analisarem. Não dá, acho que para vocês verem, porque não é vídeo, né? Aqui não dá para ver. Eu até vou tirar esse celular daqui para mostrar para vocês. Espera aí. Deixa eu melhorar aqui. Olha essa câmera. Não sei se vocês conseguem ver. A melhora, ó.
na lesão. E vou mostrar uma outra imagem para vocês. Ó. Dá para ver? Conseguem olhar? Deu para ver que apenas você alterando uma microbiota, você já consegue ter uma alteração muito bacana aí na pele do seu paciente. Aqui é a mesma coisa, você consegue ver essas lesões mais avermelhadas e o quanto ela consegue aí diminuir desse processo, tá? E aí a gente vai para um gráfico que vai ficar muito mais fácil de vocês entenderem quando a gente fala de questão de micro-organismos e bactérias. Dá uma olhadinha aí nesse gráfico. Tá vendo esse gráfico? Aqui mostra o quanto a gente precisa desses micro-organismos, o quanto a gente tem desses micro-organismos. Ó, nós temos a Corneobacterium, tá vendo aí? Nós temos o Staphylococcus epidermis e nós temos a Propionum acnes. Olha como a proporção da Propionum acnes ela é muito maior. Joyce, eu já tenho isso na pele saudável? Sim, você já tem isso na pele saudável. Só que quando ela entra em desequilíbrio, aí é que mora todo o problema, aí que a gente começa a ter um processo aí de acne, né, processo de vermelhidão. E eu quero mostrar um estudo que foi conduzido aqui, que mostra que o Staphylococcus epidermis, ele controla a Propionum acnes. Então, olha que legal, o próprio organismo, ele já consegue melhorar a Propionum acnes. Então, se eu tenho esse micro-organismo, ele consegue diminuir a Propionum acnes. Então, eles foram estudar, tanto que o estudo tá aqui no rodapé para vocês darem uma olhadinha, tá? E aí, foi um pouco mais adiante. Olha esse estudo aí, mostrando que ele consegue, através da microbiota, promover toda a parte de equilíbrio. Então, é em T0 e após 28 dias, o quanto ele consegue aí aumentar, conseguem ver? Na parte azul, ele aumenta o Staphylococcus epidermis. Porque, como consequência disso, ele consegue diminuir a Propionum acnes. Então, ele é um ativo muito inteligente que ele só vai melhorar o que você necessita. Por isso que a gente fala que é o equilíbrio da microbiota. E aí vai um pouco mais adiante que tem um outro estudo. Opa, não tem esse estudo aqui. Da parte azul da redução do processo inflamatório e da LC, não veio. Tava aí. Tava? Uhum. Deixa eu ver aqui, gente, se eu acho. Não. Que pena. Mas eu vou achar, peraí. Achei. Eu quero mostrar isso aqui para vocês. O quanto ele consegue reduzir processo inflamatório. Então, a interleucina 8, ele consegue diminuir em 30%. Por que é importante diminuir processo inflamatório? Porque todos os ites, todas as dermatites, enfim, a gente tem algum índice de processo inflamatório. E quando a gente pensa também no melasma, a mesma coisa. Ele consegue reduzir 30% da interleucina 8. Então, isso é bacana de vocês aí reconsiderar. E agora eu quero mostrar um outro marcador para vocês. Esse eu quero que vocês anotem, porque vai fazer total diferença também no melasma, que é a proteína LCE. Essa proteína, ela tem como princípio básico a função de barreira física. Então, ela é responsável por melhorar toda a ação defensiva da sua pele. Então, ela é a nossa imunidade inata. E quando a gente tem perca dessa proteína, consequentemente, a gente deixa a pele mais exposta e mais reativa a qualquer coisa. Joyce, quando eu diminuo essa LC? Infelizmente, peles estressadas
nós temos um resultado que diminui 61%, e peles mais velhas, que reduz 48% dessa proteína. Então, essa proteína, ela vai melhorar toda a questão da função barreira. Se eu tenho baixa em peles estressadas, então se eu passei por um processo de estresse em qualquer procedimento estético, é importante eu lembrar dessa proteína LCE3, porque se eu aumentar ela, ela vai melhorar toda a minha imunidade inata dessa pele, tá? E tem um estudo aqui, ó, que mostra tudo isso para vocês. Esse é um estudo que mostra, né, a pele tanto estressada como a pele velha, vamos dizer assim, e o quanto de fato a gente consegue aí melhorar quando nós estamos com essa proteína mais aumentada. Então aí mostra que o EPS sulfur aumenta a proteína em 52%. Eu vou abrir aqui, vou ativar os comentários. Falou que travou aqui pra mim. Eu vou liberar aqui os comentários para que vocês possam fazer um bate-papo comigo. A gente tem 15 minutinhos. Eu vou responder algumas perguntinhas para vocês. E aí depois eu finalizo essa live, tá? O pessoal falou que travou muito. Tava travando? Pra gente, né? Tá. E aí, vocês querem fazer alguma perguntinha de tudo isso que a gente conversou? O que vocês precisam aí de ajuda? Tem 10 minutinhos para eu responder, para eu finalizar essa aula com vocês. Estão perguntando porque para mim não aparece. Aqui estão dando ok, que tá tudo certo, interessante. Querem mandar pergunta? Senão eu vou para a parte final aí da nossa live. Sensacional, deu certo aqui, nossa, que interessante. É? Explicações maravilhosas. Tá. Então vamos lá. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Nós estamos falando de um tema mais focado, mas fica aí aberto pra gente falar de temas da cosmetologia que vocês tiverem dúvida. Eu sou super aberta a responder aí pra ajudar vocês, tá bom? Aqui não tá aparecendo pergunta pra mim, tá, Sandra? Tá. Se tiver... Um ácido bom para melasma. É isso? Uhum. Bom, fizeram uma pergunta aqui que aqui não tá aparecendo pra mim. Sobre ácidos para melasma, né? Um ácido bom para melasma. Gente, não dá para dar um ácido para melasma, tá? Nós temos uma gama imensa de ativos. A gente tem, lógico, os ácidos consagrados e principalmente que não vai dar um efeito de uma hiperpigmentação pós-inflamatória. Mas nós temos o ácido azelaico, nós temos o ácido mandélico, que é muito bem quisto para a questão aí de melasma. Né? Nós temos que sempre associar não só ácidos, mas como associar também ativos, clareadores, para a gente conseguir trabalhar toda a nossa cascata da melanogênese. Eu falei muito isso na jornada do melasma, foram 3 lives incríveis. E tem vários, por exemplo, o ácido tranexâmico é um ácido que particularmente eu gosto muito de usar o ácido tranexâmico como um drug delivery. Então, ele é muito bem quisto, né? Ele consegue atuar em VEGF, que é fator de crescimento endotelial venoso, e, consequentemente, ele diminui plasmina, diminui processo inflamatório. E o ácido tranexâmico, ele consegue atuar em vasinhos. Então, isso é muito bom também para tratamento de olheiras. Então, é um ativo aí que, particularmente, a gente consegue ter aí bastante resultado. Lógico que o ácido tranexâmico ele é hidrossolúvel, não é fácil permeação, então tem que associar sempre ele com um produto carreador. Por exemplo, ou usar um microagulhamento para carrear ele para dentro da pele, né? As pessoas usam o ácido tranexâmico de uso injetável também para conseguir aí ter um efeito. Tem outra pergunta? Acne aos 40 anos, foi uma pergunta. O que é preciso investigar? Nossa, muita coisa, né?
A primeira coisa que você precisa analisar é questão aí dos seus minerais. Ver a quantidade de zinco que tem dentro do seu organismo. O zinco tem tudo a ver para regular a nossa testosterona, tá? Então o zinco ele sempre vai trabalhar em conjunto com você. Então é legal fazer uma análise com um nutrólogo para que ele possa ver todas as suas taxas minerais, né? A gente fala muito de zinco, selênio. É importante você ver a questão hormonal, questão de quantidade de testosterona livre que você possui, né? Não só um tipo, enfim. É importante você ver os suplementos que você toma, se de repente você está tomando um suplemento para malhar, porque pode desencadear, como está a sua alimentação, né? Fazer uma análise da questão do leite. Existem estudos que falam que não da acne, existem estudos que apontam que ele pode ser um gerador e eu de fato acredito que é importante olhar para o leite, porque nós temos a questão também da ordenha e a questão do iodo. Então toda vez que é retirado o leite, a gente tem na ordenha o iodo, né? E o iodo também é o potencial aí de acne. Então é importante ver até as suas taxas de iodo como está dentro do seu organismo. Então eu te dei algumas coisas assim que dá para você solicitar ou até mesmo pedir para que você possa ter aí uma abrangência. Mas na acne é importante você trabalhar também a questão da microbiota. Mesma coisa. Falaram sobre a acne da menopausa, a mesma coisa aí da acne aos 40 anos. Tem que fazer um check-up geral. Não é só a questão hormonal, mas ver a questão de minerais e ver a questão dos alimentos, né? Tem alguns estudos que apontam que pessoas que se alimentam com alto índice glicêmico, quem são eles? Os carboidratos simples, né? O arroz branco, o pão delicioso com a farinha de trigo, enfim, tudo isso gera muito açúcar. E aí esse açúcar no nosso organismo gera muito dano, gera processo de inflamação, gera glicação e pode ser um processo aí que vai influenciar muito na sua acne. Então tem que ver toda essa questão. Picos de cortisol, né? O cortisol dá para se medir. E aí você consegue ver também, porque o cortisol gera mais aí processo para você ter acne. E aí a gente vai... outra pessoa fez a pergunta aí, qual o produto para a microbiota da pele? A Meso, ela foi pioneira em lançar um pós-biótico, tá? Eu até tenho uma foto aqui dele para vocês, porque eu sabia que vocês iam fazer essa pergunta. Esse é o Acnediol, ele é um gel concentrado, ele não é um sabonete, ele é um gel concentrado, ele é livre de sabão. Nós não colocamos carga de tensoativo nele. Por quê? Porque eu quero fortalecer a função barreira. Então ele é sem sabão, sem parabenos e sem álcool. E na composição dele tem o EPS sulfur, que foi tudo isso que eu expliquei para vocês da microbiota. Ele vai trabalhar o equilíbrio e ele tem niacinamida e minerais para a gente fazer toda essa reposição. Onde vocês podem utilizar? Em acne, pessoas com pele sensíveis, pessoas com pele com dermatite. Ele vai equilibrar toda a microbiota. E também pessoas com melasma é um grande indicativo, tá? Uma pessoa perguntou, frequência de uso de probiótico em pele acneica. Probiótico, eu não sei se você está falando a questão oral, tá? Porque no uso em cosmético a gente tem o pré-biótico, que é a comida da bactéria, e agora nós temos o pós-biótico, que é o metabólito da bactéria já formada, ok? Então, por exemplo, o pós-biótico você pode usar sempre, porque ele sempre vai equilibrar. Ele só vai produzir aquilo que você necessita, só, tá? E o probiótico oral, eu já vou falar se é isso que você está perguntando. O probiótico oral sempre é bom ter
uma indicação médica de um nutrólogo, de um nutricionista, para saber como tá o seu intestino. Não é todo mundo que toma o mesmo probiótico, por exemplo. Algumas pessoas já tomam probiótico com fibras, né? Então precisa saber da sua necessidade. Mas o probiótico ele vai diminuir o processo inflamatório, vai ajudar aí nessas questões que geralmente o nosso corpo precisa. Eu sempre falo que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? Ele precisa estar muito bem para a gente conseguir gerar resultado. Vai ficar salvo. Certo? E eu não sei. Vai. Bom, se vocês tiverem mais perguntas, a minha equipe já está vendo tudo isso para vocês, tá? Esse é o produtinho que eu queria mostrar de todas essas dicas que eu dei. Eu espero de fato ter ajudado cada um, ter contribuído. Tô tentando achar aqui um slide para deixar o meu Instagram, mas eu não acho ele, gente. Bom, enfim. Espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado, espero que esse projeto da Negócio Estética seja um projeto que dê muito certo, né? Eu fui a primeira a iniciar tudo isso e é muito bacana. Por quê? Porque agora é legal vocês irem e contar para todo mundo que a Negócio Estética vai ter várias aulas live. E aí você tem que chamar todos os seus amigos para fazer parte disso, porque conhecimento foi feito para ser compartilhado. E a gente tem que compartilhar, porque cada vez que a gente fala, a gente aprende muito. Por isso que eu não seguro aquilo que eu aprendo. Então, o que eu puder compartilhar com vocês, estou à disposição. Então, se você não me segue no meu Instagram, corre lá. O Instagram eu uso muito para compartilhar algumas coisas pessoais da minha vida, mas sempre ensinando vocês coisas boas. E o meu Telegram que tá cheio de novidades, cheio de conteúdo, que eu sempre deixo por lá, tá? 11 anos, pode utilizar o gel acnediol? A pessoa perguntou. Sim, nós temos já pacientinhos, a gente fala, os nossos clientes com 10 anos, porque hoje, galera, tudo mudou, né? A gente tá com picos hormonais acelerados, nós estamos nos alimentando com mais condimentos, então muitas coisas mudaram. Então sim, pode, porque ele é sem sabão, ele vai melhorar as condições de tudo aquilo que a gente precisa ter uma pele saudável. Ele não é agressor, ao contrário, ele é o agente equilibrante, tá? Então aí é uma dica para vocês, o primeiro pós-biótico para fazer toda a diferença aí nos tratamentos estéticos e na vida do cliente de vocês. Mais alguma pergunta? Então eu vou me despedir, já que vocês não têm nenhuma pergunta para mim, e aproveitem todas essas aulas live aí e achei! Aí tá o meu Telegram, galera. Esse é o meu Telegram, Doutora Joyce Rodrigues Oficial, e o Instagram, Doutora Joyce _Rodrigues, tá bom? Agradeço, não sei se o pessoal do Estética In tá aqui, meu muito obrigado, e eu espero que esse número de pessoas que passou por aqui aumente cada vez mais, porque é só o início de uma nova jornada aí que o Grupo Estética In tá fazendo para vocês, para que fortaleçam cada vez mais a nossa área. E lembre-se que conhecimento é poder. Ok? É isso que vai diferenciar você como um profissional da área da saúde, da área da estética. Meu muito obrigada, um super beijo e boa noite. Colocou pra salvar? Não apareceu nada. Encerro? Sim, não dá pra salvar.